E nesta semana nós vamos falar de uma pequena virtude que está muito difícil de ser praticada, sobretudo nos tempos em que vivemos, que é a pequena virtude da economia. A gente vive um tempo em que não podemos estimar o preço daquilo que a gente consome, pois eles sobem a cada momento. Então, se faz ainda mais necessário a vivência dessa virtude em nosso lar. Então, vamos falar um pouquinho hoje dessa virtude, dessa pequena virtude da economia, seguindo a sequência do livro e o que ele nos propõe a refletir. Ele, como eu quero reforçar com vocês, esse livro é um livro que fala das virtudes numa perspectiva cristã. Então, mais uma vez, repito, é isso que eu acredito, são esses valores que eu cultivo em minha família e, portanto, escolhi partilhá-los com vocês. E ele começa dizendo que a gente precisa, claro, fazer a nossa parte, sempre fazemos a nossa parte, desenvolvendo o nosso trabalho, nossas habilidades, buscando no nosso labor o pão de cada dia. Mas devemos contar com Deus, que não dispensa de contarmos conosco. Ou seja, nós como cristãos contamos com Deus, com a providência divina, sempre. Mas isso não invalida que nós devemos contar com o nosso trabalho, né? Precisamos trabalhar, precisamos prover. Então, recebemos dele, de Deus, tantos bens: o tempo, a comida, a roupa que vestimos, o dinheiro que nós ganhamos, o que precisamos, a nossa saúde, a nossa inteligência, a habilidade, a energia que temos para trabalhar. Mas para o bom rendimento das nossas atividades e para o bem-estar do nosso lar, é necessário que nós não desperdicemos e utilizemos da melhor maneira possível os recursos de que dispomos, por menores que sejam. E este é o objetivo da virtude da economia. Então, falar de economia, como eu falei, nos dias de hoje, se torna tão difícil, mas por ser tão difícil, também se torna tão necessário. A economia não deve ser confundida com a mesquinhez. Pelo contrário, é ela que permite gastar sempre com medida. Há pessoas que se arruinam com despesas feitas sem motivo algum. Deixam-se tentar por um preço baixo, mas acabam jogando fora o dinheiro porque compram sem necessidade. E eu quero fazer um parêntese para dizer um ditado que eu sempre falo aqui em casa, né, com meu esposo. Caro é o que a gente não usa. Independente se foi um preço mínimo. Ah, eu paguei R$ 5 nisso, paguei R$ 10. Mas você usa? Não, então foi caro. Então, caro é tudo aquilo que a gente não usa. Ah, mas eu paguei numa coisa R$ 100, mas eu uso todos os dias, o ano inteiro. Eu tenho muito uso desse produto, então é baratíssimo, porque você usa muito. Então, a gente deve ter sempre em mente, ao escolhermos comprar alguma coisa, primeiro, você vai usar? Com que frequência você vai usar? E aí a gente consegue estabelecer, né, essa métrica de caro e de barato, de vantajoso ou não. Então, assim, por outro lado, comparar preços não é avareza, mas perspicácia para evitar despesas inúteis. Sem dúvida, hoje em dia não é fácil estabelecer um orçamento, mesmo de uma família. E aqui também não vai a economia fechar impiedosamente a bolsa, mas ordenar sabiamente as despesas, reduzindo o acessório para garantir o principal. Se eu tivesse autoridade nesta matéria, diria ao marido: dê sempre à sua mulher um pouco mais do que ela lhe pede. E diria à sua mulher: gaste sempre menos do que pensava. Aqui está o elemento que restabelece o equilíbrio e salvaguarda a paz do casal. E aí eu lembrando agora de um conselho que nós sempre que podemos, que estamos em formação de noivos, a gente gosta de lembrar aos noivos e de falar para eles, é que numa vida conjugal, na vida do casal, o dinheiro não deve ter um carimbo. O carimbo do marido, o carimbo da esposa. O dinheiro é do uso comum daquele lar. Afinal de contas, eu estou falando para cristãos, onde a gente vive a experiência de, através do sacramento do matrimônio, nos tornarmos uma só carne. Então, se somos uma só carne, se somos uma pessoa só,
O dinheiro não deve vir carimbado como o dinheiro do esposo, o dinheiro da esposa, o meu dinheiro, o seu dinheiro, as suas coisas, as minhas coisas. O dinheiro é posto para uso comum da casa e nesse uso comum a gente estabelece uma meta para guardar, para aplicar, para investir, para o bem comum da nossa família. E aí, por que devemos administrar com prudência os bens que dispomos? Porque não possuímos nenhum deles sem a cooperação dos nossos semelhantes. Fui eu, sem dúvida, que ganhei o pão que como, mas este pão também é resultado do trabalho dos outros. Eu devo ao lavrador que semeou o trigo, aos trabalhadores que o colheram e armazenaram, ao moleiro que o transformou em farinha e, finalmente, ao padeiro. Examinemos todos os objetos que utilizamos. Cada um deles testemunha a admirável colaboração dos homens, cada um a serviço dos outros. Então, é importante que a gente, além de dar valor ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro suado, que a gente dê valor também ao trabalho dos outros. Tudo aquilo que nós consumimos, que possuímos, é resultado do trabalho de alguém. Mãos que se colocaram a serviço, à disposição, para produzir tudo aquilo que nós utilizamos. Então, essa pequena virtude da economia nos ensina a estar atentos àquilo que nós ganhamos, aquilo que nós gastamos, aquilo que nós podemos guardar como razão de um casal que vive não só da providência divina, mas também com a responsabilidade de prevenir uma possível necessidade futura. Que Deus nos ajude a viver essa pequena virtude da economia sem avareza, sem mesquiez, mas que a gente possa vivê-la com o coração dilatado para lembrarmos também daqueles irmãos que precisam da nossa caridade, que precisam da nossa colaboração concreta, da nossa doação, seja de um alimento, seja em valor material mesmo, e que a gente possa, através dessa virtude, trazer ao outro essa perspectiva de que vivemos o agora, mas precisamos também viver pensando no outro, pensando no amanhã. Que Deus nos ajude a economizar sem ser mesquinhos e sem sermos gananciosos, pensando em tudo para nós. Que a gente possa abrir o nosso coração, as nossas mãos e o nosso bolso para ajudar a quem precisa. Que Deus nos ajude. Uma boa semana para todos.